Glória a Jesus. Deus seja louvado. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor dos exércitos. Senhor da guerra. O Senhor que tudo pode. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para que possamos a cada dia estarmos nos aperfeiçoando no Senhor, na sua palavra. Continuando o estudo, o que é a Bíblia? É a parte 2 desse estudo, é o segundo estudo. Então vamos orar para começar esse estudo, a continuação desse estudo que é a Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na sua palavra, na sua presença, para estudar a sua palavra. Que o Senhor esteja na direção desse estudo, que o Senhor coloque na minha boca tudo o que o Senhor quer que teu povo saiba. Obrigado porque o Senhor tem me revelado tudo o que o Senhor quer que eu transmita para o teu povo, para que eles cresçam no seu conhecimento e na sua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, continuando o estudo, né? O estudo, o que é a Bíblia? Então, o que é a Bíblia? Então, nós já vimos que a Bíblia é a história do Criador e sua criação. Então, a Bíblia é isso, é a história do seu Criador e do Criador e a sua criação, né? Nós já vimos o primeiro mundo, né? A primeira criação, o primeiro mundo, o mundo do passado, mas que também será o mundo do futuro. Então, nós já estudamos no primeiro estudo, não é, que fizemos, o primeiro mundo. Então, agora nós vamos estudar o segundo mundo, o mundo do tempo presente. E como Deus se revela neste mundo caído no pecado, para resgatar todos aqueles que quiserem sair deste mundo de iniquidade e vir para uma nova vida e para um novo mundo. Então, nós vamos ver este segundo mundo e como o Criador se revela neste segundo mundo para restaurar, para trazer de volta esta humanidade, esta criação que se perdeu, né? Que se afastou de Deus, que foi expulso da presença do Criador devido ao seu pecado. Então, Deus criou 3 mundos. Primeiro, nós já estudamos, vamos estudar o segundo agora. Então, o segundo mundo, o mundo que a humanidade vive. Então, é o mundo presente, é o nosso presente. É o mundo visível, é o mundo físico, é o mundo palpável. É o mundo em que o homem é mortal, porque ele pecou, se tornou mortal. Então, o mundo que a humanidade vive, o mundo que o próprio homem escolheu para viver. O mundo que saiu do espiritual e veio para o material. O mundo que saiu da eternidade e veio para o mundo perecível, que não é eterno, onde o homem morre, né, fisicamente e já é morto espiritualmente. O mundo que saiu da vida com Deus para vir para a morte com o diabo. Então, quando o homem pecou, ele saiu do primeiro mundo, que era o mundo eterno, o mundo com Deus, o mundo de santidade, o mundo onde Deus guiava este homem, onde Deus tinha prazer com o homem, com a sua criação. Mas quando o homem pecou, então ele saiu desse mundo eterno, desse mundo espiritual, que era guiado pelo Espírito de Deus, e veio para o mundo material. Ele veio para a matéria. E quem governa a matéria é o próprio diabo. Então, o mundo que vive
o mundo que vivia em harmonia com Deus, né? Este mundo ficou no passado. Então, o mundo que vivia com Deus entre o homem, Deus ele vivia governando, né, esse homem e toda, né, a sua criação. Então ele saiu deste mundo onde Deus era o Pai, onde Deus tinha prazer com o homem, onde Deus tinha alegria de estar com o homem. O homem saiu deste mundo de felicidade, era o jardim do Éden, onde Deus tinha felicidade de estar com o homem. Então o homem saiu deste mundo para um mundo onde não há mais esta harmonia. Um mundo onde a criação e o seu Criador não tem mais esta comunhão, não tem mais esta alegria. Foi quebrado, né? Devido ao pecado, esta comunhão, esta alegria com o seu Criador. Não existe mais harmonia, o homem com os animais, os homens com a outra criatura, o homem e Deus. Então não existe mais esta harmonia entre o homem, Deus e sua criação. Então o mundo que antes Deus... Seja bem-vindo, Jonatas, que o Senhor te abençoe. Então o mundo que antes Deus tinha prazer de estar com o homem, agora o homem se tornou inimigo de Deus e de toda a criação de Deus. Então antes era uma harmonia, era uma alegria. O homem vivia em harmonia com a criação, com os animais, com toda a criação de Deus. Era uma felicidade, o homem e Deus. Então agora, depois do pecado, o homem se tornou inimigo de Deus. Então agora o mundo em que o homem vive é um mundo de guerra. Guerra espiritual e guerra física. O homem guerreando com ele mesmo e com a natureza, destruindo a natureza, e o mundo espiritual guerreando. O homem vive em uma constante guerra, né? Então o mundo que antes era cuidado pelo homem e abençoado por Deus, agora é destruído pelo homem e amaldiçoado por Deus, por causa do homem. Então, o mundo que antes era espiritual, era eterno, tinha harmonia, o Criador e sua criação, agora se tornou um mundo onde o homem destrói o próprio homem, né? Destrói a natureza. Um mundo que deixou de ser abençoado por Deus para ser amaldiçoado por causa do pecado do homem. Aqui em Gênesis 3, do 17 ao 18, diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. Então aqui a maldição entrou neste mundo, entrou a morte, né? Entrou o sofrimento, entrou o trabalho forçado para você. Agora você ia trabalhar, se cansar, se fadigar para poder ter o seu pão. E o mundo que antes não tinha espinhos, não tinha dor, o trabalho não era tão doído. Agora, nesse novo mundo, o mundo que o homem escolheu para si, que é governado por Satanás, este mundo é um mundo de sofrimento para o homem.
Em Gênesis 3,15, Deus diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus, ele dá uma profecia para a serpente e também para a humanidade. Então o que é que ele diz para a serpente? E porém inimizade entre ti e a mulher. Por quê? A mulher foi o meio que Satanás utilizou para enganar o homem. Então a mulher foi esse instrumento nas mãos do diabo. Então a mulher caiu na armadilha do diabo e levou o homem junto com ela. Então Deus está dizendo que ia botar o que? Inimizade entre a serpente e a mulher. E entre a tua semente, entre a semente da serpente. Qual é a semente da serpente? Todos aqueles que rejeitam o Salvador. E a sua descendência. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher. A mulher só teve uma semente, que foi o Filho de Deus. A única semente que a mulher teve foi Jesus. Agora, a semente da serpente são todos aqueles que vêm do homem caído no pecado, né? Aqueles que não querem Deus, aqueles que não querem a salvação, aqueles que rejeitam, aqueles que odeiam Jesus, né? E os dele. Então, em Gênesis 3,15, depois do pecado, Deus faz uma profecia de que a mulher lhe iria ter um descendente que viria em algum tempo da humanidade, depois do pecado, para que este descendente da mulher, que iria ferir a cabeça da serpente, que é o diabo, ele iria tirar das mãos do diabo esta humanidade que estava morta nos seus delitos e pecados, todos aqueles que quiserem, né, para se tornarem uma nova humanidade. Então, todos os seres humanos que quisessem ou querem, né, e querem esta libertação, serem libertos do domínio do diabo e também tirar das mãos do diabo o governo do mundo, que através de Adão foi também para as mãos do diabo. Mas antes do descendente da mulher libertar todos os que creem nele, a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Então Deus, ele fez essa profecia aqui no comecinho. O homem ainda estava no Éden. E Deus falou com a serpente: você enganou a minha criação, o homem que eu fiz para ter comunhão comigo, aquele que era a minha imagem e a minha semelhança. Pois agora a mulher que você enganou, você vai ter guerra com ela. Por isso, Deus diz aqui, né? Em Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então a mulher aqui é a nação de Israel, mas a mulher também é a igreja, é os que seguem a Deus Pai, é os que seguem o Deus Filho, é o povo de Deus. Então esta mulher é o povo de Deus, é o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a mulher sempre teve esta inimizade
com a descendência da serpente. A descendência da serpente sempre tentou destruir esta mulher. Quando o descendente da mulher nasceu, que é Jesus, ele foi para cima do descendente da mulher, né? Então, em Gênesis 3:21, continuando aqui, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, depois da queda do homem, do pecado, então Deus mostra ao homem como ele iria se chegar somente, a ele, Deus, somente através agora de sacrifício de animal. Então Deus mostra ao homem como ele iria se chegar novamente a ele, Deus, até a vinda do descendente da mulher. Para o homem e até Deus seria através de sacrifício de animais. Alguém teria que dar a sua vida. Alguém teria que derramar o seu sangue, derramar a sua vida, para que o homem pudesse ter vida. Se o descendente da mulher que seria ferido no calcanhar pela serpente não derramasse o seu sangue para salvar para que através deste sacrifício dele ele viesse a formar uma nova humanidade, se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, então não existiria esta nova humanidade. Era necessário que a serpente ferisse o descendente da mulher no calcanhar, né? Para que o descendente da mulher ferisse a cabeça da serpente. Então, neste mundo, para o homem se chegar a Deus, seria depois do seu arrependimento. Então, não existe perdão de pecados sem antes haver o arrependimento verdadeiro. Então, era necessário que Jesus, o descendente da mulher, derramasse o seu sangue para salvar a humanidade. Mas essa pessoa, esta humanidade, só será salva mediante o arrependimento. O arrependimento verdadeiro. O crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então Jesus, ele derramou o seu sangue para que todos pudessem ter nova oportunidade de serem salvos. Então, derramado o seu sangue, então Jesus também, ele poderia, né, derramando o seu sangue, ele poderia dar esta nova oportunidade ao homem de ser salvo. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, mais aqui em Gênesis, né, 3:21, aqui Jesus está dizendo, aqui quando ele mata o animal, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, quando Deus mata aquele animal, aqueles animais, tira a pele, faz a roupa para o homem, Deus está dizendo que agora o homem, para se chegar a ele, até a vinda do seu filho, seria necessário derramar sangue de animais. Eles teriam que sacrificar animais. Eles teriam que oferecer esse animal a ele como oferta, como sacrifício. E aquilo ali representava o descendente da mulher que iria morrer. Então, de Adão até a vinda de Jesus, os homens que quisessem Deus, se achegar a Deus, receber o perdão de Deus, eles teriam que sacrificar animais. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, aquilo ali representava
o próprio Jesus. Então, no Velho Testamento era assim que era feito, né? Era o sacrifício de animais, para que esses animais, representando Jesus, as pessoas que levavam esse animalzinho até o sacerdote para ser sacrificado, para que eles recebessem o perdão dos pecados, só assim eles poderiam se achegar a Deus. Mas depois não seria assim. Então, aqui em Hebreus 9, 22, nos diz o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que houvesse remissão dos pecados, para que houvesse perdão dos pecados, era necessário agora, neste mundo presente, para o homem se achegar a Deus, ele teria que derramar, alguém teria que dar a sua vida. Alguém teria que derramar a sua vida, alguém teria que derramar o seu sangue. Então a Bíblia diz que o sangue é a vida do corpo. Então alguém teria que derramar o seu sangue, derramar a sua vida para que o homem fosse perdoado. Por quê? Porque Deus instituiu assim para que o homem pudesse ter uma nova chance de voltar a ele, Deus. E ele assim criar uma nova humanidade. Então, aqui em Gênesis 3:24, nos diz o seguinte: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui no capítulo 3, versículo 24, Deus expulsa o homem. O homem foi expulso do mundo que Deus fez para ele, para o mundo que o homem escolheu para si mesmo. Então, o homem saiu do mundo espiritual, do mundo perfeito, do mundo eterno, onde ele vivia na eternidade, para o mundo perecível, para o mundo visível, para o mundo onde o homem iria morrer fisicamente e já estava morto espiritualmente, porque já estava separado de Deus. O mundo do presente, o mundo governado pelo diabo. Então o homem saiu do governo de Deus para o governo do diabo. O homem saiu da eternidade com Deus para o mundo terreno, o mundo mortal, para o mundo que ele escolheu, porque quando a mulher obedece à serpente, ela escolheu ser governada pela serpente. Quando o homem escolheu obedecer à mulher dele, ele escolheu ser governado pela serpente. Então, tudo foi diferente, eles rejeitaram Deus e escolheu esse mundo. Então, Deus mandou eles para este mundo visível, terreno, mundo governado pelo maligno, mundo que Jesus diz que jaz no maligno. Neste mundo governado pelo diabo, Deus se revela ao homem em 3 tempos diferentes e com tarefas diferentes. Preste atenção. O mundo caído no pecado, o mundo presente, Deus iria se revelar ao homem em 3 tempos diferentes. O primeiro mundo ele estava junto, criando, né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito estavam juntos criando o homem. Eles estavam juntos formando o homem. Eles estavam juntos criando toda a criação. Mas aqui no mundo presente, eles iriam estar separados. Quer dizer, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, eles teriam em cada tempo, eles iriam agir separadamente. Por exemplo, primeiro tempo, como Deus Pai, a procura de pessoas que lhe dê ouvidos e lhe obedeça a sua palavra. Então, no mundo caído, Deus Pai, ele estava neste mundo caído
procurando pessoas, né? Procurando alguém que ouvisse a sua voz. Seja bem-vinda, Lourdes, que o Senhor te abençoe. Então, no tempo, né, no segundo tempo, neste segundo mundo, Deus, ele estava procurando, ele como pai. Então, no primeiro tempo, ele se revela em 3 tempos. No primeiro tempo, desta humanidade caída no pecado, Deus se revela como pai à procura de pessoas que lhe dê ouvidos e lhe obedeça a palavra. Então, Deus, em todas as eras, Deus estava ali procurando alguém que ouvisse a sua voz, que lhe desse ouvido, para poder chamar essa pessoa, né? Para essa pessoa vir, para ele trabalhar através da vida dessa pessoa, para criar essa humanidade que ele queria. Então, no segundo tempo, ele trabalhou como o Emanuel, o Deus conosco, né? O filho dele, ele trabalhou como o homem Jesus. Então, em Isaías 7,14, ele fala o seguinte, eu leio bem que Isaías, Mateus 1,23 e Isaías. Vou lá para Isaías. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, nos diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, lá em Mateus diz que Emanuel é Deus conosco. Então, o Senhor quem? O Senhor Deus, o Pai. Então, ele deu o seu filho. Então, agora ele veio no primeiro tempo, ele se revela, ele se manifesta a sua criação como o Pai da eternidade, como o Criador, não é? Agora, no segundo tempo dessa humanidade, dessa humanidade aqui no mundo, né, desses 6.000 anos da humanidade aqui no mundo, ele se revela em um tempo como o Emanuel, o Deus conosco, o Deus Filho, o Messias, né? Mas no terceiro tempo da humanidade, ele vai se revelar como Deus Espírito, o Deus que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. João 16, do 7 ao 14, os irmãos podem ler depois. Então, em Gênesis 4:4, vamos ver o que diz aqui. Gênesis 4:4, e Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Então Deus, como Pai, não é, o Criador no Velho Testamento, de Gênesis, depois do pecado de Adão, até a vinda de Jesus, Deus estava agindo como Pai da eternidade, como Criador, à procura de pessoas que ele usasse para que esta nova criação fosse criada. Então, o primeiro que ele encontrou foi Abel. Abel, ele levou o sacrifício que Deus queria, que Deus tinha feito lá para Adão, antes de sair do jardim. Ele matou os animais, fez roupa para o casal e vestiu eles. Então, era aquele tipo de sacrifício que Deus exigiu para que o homem se voltasse a ele. Era a morte, o derramamento de sangue de um animal. E aqui Abel fez isso. Então, Deus se agradou de Abel, porque ele obedeceu a ordem dele, Deus. Mas Deus encontrou essa pessoa chamada Abel, mas Satanás usou Caim para tirar a vida de Abel. Então, Gênesis 4:8, a Caim vai lá e mata aquele que Deus encontrou. Seja bem-vinda, Rezende, que o Senhor te abençoe. Então, Deus encontrou Caim, mas Abel foi lá e matou. Por quê? Porque Abel era usado pelo maligno.
ele era um dos descendentes da serpente. Então, Caim era um dos descendentes da serpente e se levantou logo com aquele que Deus já se agradou, porque Abel fez aquilo que Deus queria. Em Gênesis 4, 26, diz o seguinte: E Sete também gerou um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, Deus ele continuou procurando na humanidade alguém que ele pudesse usar para que viesse o descendente da mulher e desse descendente viesse essa nova humanidade. Então ele encontrou quem? Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então Enos, o descendente de Sete, o descendente de Adão, ele através dele começou a adorar novamente o Senhor. Então Deus encontrou Enos. Mas o que foi que aconteceu? Deus encontrou Enos, que começou a adorar a Deus, né? Mas no passar dos anos, os descendentes de Enos foram se envolvendo com as filhas dos descendentes de Caim e se afastaram de Deus e se corromperam. Você pode ler essa história aí em Gênesis do 6, do 1 ao 3 e do 5 ao 6. Você vai encontrar. Então, Deus ele encontrou Enos. Os descendentes de Enos começaram a adorar a Deus, mas aí foram se envolvendo com as filhas dos descendentes de Caim, que não queriam Deus, que eram malignos, que eram ruins, e eles se corromperam. É por isso que Deus ele diz que a luz não dá certo com as trevas. Então, a luz não dá certo com as trevas, porque é corrompido. Então aqui a descendência, os descendentes de Enos foram corrompidos. E aqui em Gênesis 6, 8, Deus ele não desistiu de procurar pessoas que ele iria usar neste novo mundo, neste mundo presente, pessoas caídas no pecado. Deus estava procurando alguém que desse ouvido à palavra dele, para que ele usasse, para através dessa pessoa, ele criar esta nova humanidade. Aqui em Gênesis 6, 8, diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus encontrou mais uma pessoa. Deus encontrou Noé, no meio de tanta gente, de uma humanidade corrompida, sem Deus, longe de Deus. Deus encontrou um homem, Noé. Deus encontra Noé que era fiel a ele, Deus. Então Noé tinha o coração voltado para Deus. Ele era fiel a Deus, ele amava Deus. Deus decide. Então Deus olhou para o mundo e viu Noé. E ele decide destruir toda aquela humanidade corrompida pelo pecado e que não queria Deus como seu Deus. Gênesis 6, do 11 e 12. Então Deus fez uma aliança com Noé e sua família para os livrar da morte. Gênesis 6, 8, 18, 6, 8 e 18. Capítulo 9, do 8 ao 17, os irmãos podem ver esta aliança que Deus fez com Noé. Em Gênesis capítulo 11, mais uma vez a humanidade se afasta de Deus e prefere o mal. Então Deus fez uma aliança com Noé, mandou ele construir uma arca para que ele e a sua família fossem salva e os outros seriam destruídos. E assim aconteceu. E dos filhos de Noé, né, do descendente de Noé, veio este novo povo que somos nós. Mas só que os descendentes de Noé também se corromperam, se afastaram de Deus. Mas Deus não desistiu de procurar, nesse tempo, de tempo em tempo, ele saiu procurando
durante toda essa humanidade, desde o pecado até Jesus, estas pessoas que iriam fazer a vontade dele. Então, em Gênesis 11:7, vê bem aqui o que diz, que Deus diz aqui em Gênesis 11:7, vê bem aqui, entender melhor. Gênesis 11:7 diz o seguinte: eia desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, os descendentes de Noé, Deus mandou para que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra, se espalhasse pela terra. Mas aqui os descendentes de Noé, depois que já tinha multiplicado, eles não quiseram obedecer esta ordem de Deus. E o que é que eles fazem? Eles se unem juntos em um só lugar, porque o diabo é quem estava dominando. Eles já estavam corrompidos, né? E eles queriam ficar em um só lugar e começaram a fazer uma torre muito alta que chegasse até o céu. Então, Deus, né, ele diz aqui no plural: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aqui nós vemos Deus novamente no plural. Desçamos. Então, ele está aqui nas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está falando com ele como sendo as três pessoas. Então, ele, Deus, Pai, Filho e Espírito, juntos, desceram para observar o que os homens estavam fazendo. E o que os homens estavam fazendo era querer ser igual a Deus. Eles estavam querendo fazer uma torre para chegar até o céu, né? Então, observemos o que em Gênesis 11:7 e vejam como Deus fala dele, né? Ele fala no plural mais uma vez. Neste verso vemos a unidade do Pai eterno. Vemos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito juntos, desfazendo, aqui Deus junto, né? Que ele está desfazendo a ação do diabo em criar uma ordem mundial. Ou melhor, um governo único em todo o mundo. Então, o diabo, desde o começo, ele quer governar o mundo todinho do jeito que ele quer. Então, aí nessa torre, ele queria fazer essa ordem mundial já nesse tempo. Então, Deus desce e observa aquilo. Então, pois o primeiro governo que ele tinha feito, Deus destruiu com a água do dilúvio. Com o segundo seria destruído com fogo, não mais com água. Então, Deus, né, no tempo de Noé, o diabo ele estava governando todo mundo. Só tinha Noé e a família dele que não era governada pelo diabo. Agora aqui, os descendentes de Noé, também o diabo queria este governo único. Ele queria governar do jeito que ele queria toda a humanidade. Mas Deus desceu e viu o que ele estava fazendo, aquelas pessoas usadas pelo maligno, todas obedecendo a Satanás. O diabo queria governar do jeito que fez no tempo de Noé, toda a humanidade. Então Deus ele já tinha feito uma aliança com Noé que não ia destruir mais o mundo através de água. Então Deus ele botou várias línguas naquele povo, ele deu várias línguas
e o povo não entendia mais um ao outro e se separaram. Então saíram pela terra, se juntaram os que falavam a mesma língua, se uniram e foram cada um para o seu canto, obedecendo assim a palavra de Deus. Aqui em Gênesis 12:1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então nós vemos que Satanás ele sempre quis governar o mundo do jeito que ele quer. Hoje ele está fazendo a mesma coisa e nós sabemos que ele vai governar, não é? Mas aqui Deus, ele está, em cada tempo da humanidade, ele está procurando uma pessoa para que ele botasse o plano dele de salvação em ação. Para que ele, desse plano, dessa pessoa, viesse esta nova humanidade que ele tinha planejado para criar. Então, em Gênesis 12:1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus encontrou mais uma pessoa. Deus encontrou um homem, Abraão. Aquele homem, ele não queria adorar ídolo. O pai dele era idólatra, ele fazia ídolos. Mas um certo tempo Abraão não quis mais. Abraão quebrou os ídolos do pai dele. Então Deus, ele viu o coração de Abraão. O coração de Abraão estava voltado para Deus. Ele queria obedecer a Deus. E Deus encontra mais um homem que ele ama. Ele obedece. E Deus faz uma aliança com ele. Deste homem viria uma nação que o Deus Pai chama de sua. Desta nação viria o seu filho, o Deus homem. Então, Deus encontra Abraão, e Abraão ama a Deus, e Abraão serve a Deus. E Deus, através de Abraão, faz uma aliança. Então, em Lucas 1:35, a gente vê Deus, dando o seu filho ao mundo. Então, Deus faz essa aliança com Abraão, Desta nação viria o seu filho, o Deus homem. Então, de Abraão, depois que Deus fez essa aliança com Abraão, e de Abraão veio a nação de Israel, porque a Israel de Deus é a mulher que sempre iria lutar contra a serpente, porque até aí não tinha ninguém para ser inimigo da serpente, Mas agora Deus encontrou um homem e através desse homem Deus iria criar esta nação. Então os descendentes de Abraão seria esta nação que iria levar o nome de Deus para todo mundo, que iria abençoar todas as famílias da terra. E era através de quem? Através do descendente da mulher. E o descendente da mulher, em Lucas 1:35, é fecundado na barriga da mulher Maria, que representa esta nação de Israel. Aqui em João 1:14, diz o seguinte, que lá para João 1:14, João 1:14 nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui em João 1:14, o Verbo se fez carne, quer dizer, Deus se encarnou. Então, de Adão até o nascimento de Jesus, Deus se revelou a esta humanidade do tempo presente, deste mundo de pecado, ele se revelou como o Pai da eternidade. Então, de Adão até Jesus, Deus se revela como o Pai, como Deus Pai, como Criador, como aquele que estava procurando alguém, achou alguém, desse alguém ele criou, ele formou esta nação para ele. Para desta nação vir
o descendente da mulher. Mas quando Jesus nasceu, né? Quando Jesus nasceu, Deus se revela agora ao mundo do tempo presente como o descendente da mulher. Agora, quando Jesus nasce, Deus, ele não se revela mais como o Pai da eternidade, mas ele se revela como o Emanuel, como Deus homem, o Deus conosco, o Deus com os homens. Então, Deus se fez um homem para habitar com os homens. Então, Deus, ele se encarnou. Então, quando Jesus nasceu, Deus se revela agora ao homem, ao mundo do tempo presente, este mundo caído, este mundo visível, mortal, como o descendente da mulher de Gênesis 3,15. Ele se apresenta como a luz para este mundo de escuridão, para este mundo de trevas do pecado. João 1, do 1 ao 5. Nós já vimos, né, que João é falando de Jesus. João 1, do 1 ao 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Então, Jesus, que lá no Éden, ele estava como a terceira pessoa. Agora, Jesus, a luz dos homens, agora ele vai para o segundo lugar. Ele não está neste mundo caído, mas no terceiro lugar da criação, da escala de Deus. Ele está no segundo lugar. Então, nós vimos que no estudo passado era Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Mas agora é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por quê? Porque no primeiro mundo, o Deus Espírito era o que guiava, era que dominava a humanidade. Era ele que governava o mundo. Mas neste mundo caído, o mundo do pecado, quem governa é Satanás, e a carne é quem prevalece. Então, agora, Deus ele vai se manifestar, o Deus Filho, no segundo lugar. Como assim? Porque agora ele vem para esse mundo terreno, para esse mundo mortal. Ele se faz carne. A luz agora se encarnou. Ele teve que se materializar. Ele teve que se tornar um homem. Ele teve que se tornar uma pessoa para poder derramar o sangue dele, para poder dar o sangue dele, para poder dar a vida dele, para salvar a humanidade. Então agora é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por quê? Porque o Deus Filho, através dele, o Espírito iria governar a vida da pessoa. Então por isso seria assim. Aqui em João 8, 12, diz o seguinte. João 8, versículo 12, nós lemos o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a luz se fez um ser humano. A luz que lá em Gênesis 1 estava no versículo 3. Agora, no mundo presente, ele está sendo o segundo lugar, não mais o terceiro, né? No mundo passado, que é o mundo que Deus criou, que Deus deu para o homem morar, que era o mundo que Deus queria que o homem estivesse, Jesus estava no terceiro lugar. Por quê? Porque o Espírito estava no segundo. O Espírito Santo estava em segundo lugar. Porque o Espírito Santo era quem governava a vida do homem. Mas agora, neste mundo caído, quem governa é a carne, é a matéria, é o pecado. Então, Jesus veio para morrer, para desfazer isso, para que o homem pudesse
ser perdoado e o Espírito, que ficou agora no terceiro lugar, pudesse vir à vida deste homem para governar a vida deste homem. Então, nós já vimos aí, e João 1, do 1 ao 5, 8, 12. Neste mundo de trevas, né? Deus se revela como o Emanuel, o Deus com os homens. Mateus 1, 23, Isaías, nós já lemos, 7, versículo 14. O Deus Filho agora iria cumprir o plano para salvar esta humanidade e transformá-la em uma nova humanidade. Então Deus, ele no Velho Testamento, desde Adão até Jesus, ele procurou pessoas para botar o seu plano em ação, o plano de salvar a humanidade. Então ele, como criador, ele estava observando as pessoas e chamando estas pessoas. Então até que encontrou a Abraão e dele formou esta nação e desta nação veio seu filho. Agora o plano seria botado em ação. Agora Jesus, o Filho de Deus, agora iria cumprir o plano para salvar esta humanidade e transformá-la em uma nova humanidade. Em João 19, do 28 ao 30, Jesus faz isso. Jesus cumpre tudo aquilo que ele veio fazer como homem para salvar os homens. Então, Jesus morreu na cruz, Jesus derramou todo o seu sangue, Jesus deu a vida dele, a vida do corpo. A Bíblia diz que o sangue é a vida do corpo, então Jesus deu a vida do corpo. Por quê? Porque espiritualmente Jesus nunca morreu, e se fosse morto não poderia morrer pelos mortos, né? Então Jesus, ele morreu fisicamente, o corpo dele morreu, ele derramou todo o sangue para salvar as pessoas. Aqui em Atos 1:8, Jesus volta para o Pai. Agora ele iria preparar novo mundo para a sua nova humanidade. Então Jesus cumpriu o plano que o Pai fez, né, de mandar o descendente da mulher para ferir a cabeça da serpente, mas a serpente iria ferir o calcanhar dele, e fazendo assim ele poderia dar uma nova oportunidade para a humanidade de ser salva. Agora, depois que Jesus cumpriu tudo, ele volta para o Pai, ele vai para o céu. Ele prometeu voltar quando tudo estivesse pronto para levar esta nova humanidade. Então, Jesus vai para o céu, em João 14, do 1 ao 4, ele promete, quando estiver essas casas prontas, né, ele promete voltar para levar aqueles que o receberam como Salvador de suas vidas. Em João 14, de 16 ao 18, Jesus, quando subiu para junto do Pai, agora era a vez do Espírito Santo continuar o trabalho que o Pai e o Filho já tinham feito para criar uma nova humanidade, que sairia da humanidade caída no pecado. Então, o Pai fez a parte dele, o Filho fez a parte dele, agora é a vez do Espírito Santo continuar esse trabalho de restaurar a humanidade. Em João 16, do 7 ao 14, o trabalho do Espírito seria de convencer o homem de que ele precisa crer e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, para ele sair da condenação de Deus e se tornar novamente filho de Deus. Quando, através da pregação da palavra, a pessoa crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, então ocorre o novo nascimento. João 3, 5. A pessoa que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, então o Espírito do Pai entra para dentro desta pessoa e começa a purificar esta pessoa. Então aí houve o novo nascimento, porque Jesus já pagou o preço para todos os que querem serem salvos.
e o Espírito Santo entra para dentro da vida desta pessoa e começa a governar a vida dessa pessoa, como era no primeiro mundo, né? Então o Espírito Santo começa a guiar a vida desta pessoa, para quando Jesus voltar para levar esta nova humanidade, ela já esteja pronta para ir com ele para o novo mundo que Jesus foi preparar para ela. Então, em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, e Mateus 25, do 6 ao 10, nós vemos aí Jesus levando esta nova humanidade, aqueles que já estão preparados. Então, o Espírito Santo está nos nossos dias, procurando pessoas que dão lugar a Ele e são convencidas por Ele, através da palavra de Jesus. Então, o Espírito Santo leva essas pessoas até Jesus, para que elas creem na pregação da palavra de Deus, receba Jesus como seu Salvador e se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Salvador de suas vidas e são perdoadas dos seus pecados. Então o Espírito Santo vem morar na vida dessas pessoas, transformando, levando essas pessoas a abandonarem os seus pecados e assim estão sendo santificadas, purificadas e preparadas para a volta de Jesus. Então, observação: esta nova humanidade será concluída em 2 etapas. Então, Deus vai concluir esta humanidade em 2 etapas. A primeira etapa, 1 Coríntios 15, do 50 ao 54, e 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Então, essa primeira etapa está concluída aqui nestes capítulos e versículos aqui destes livros de Coríntios e Tessalonicenses. Isto se chama a igreja. A primeira etapa do povo de Deus, desta nova humanidade, será concluída aqui. Aqui será o arrebatamento da igreja. Então, os que estiverem prontos subirão, mas a outra parte não está pronta ainda, né? Para este arrebatamento, então ele não vai subir. Então, esta será a primeira etapa desta nova humanidade, aqui em 1 Coríntios 15, do 50 ao 54, e 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Estes daí estarão prontos para quando Jesus nos ares vier buscar a sua igreja. Então, eles estarão prontos, eles subirão ao encontro do noivo. Mas ainda tem uma outra parte, a segunda etapa será no Apocalipse 19, do 11 ao 21, e o Apocalipse 20, do 1 ao 10. Então, esta será a segunda etapa desta humanidade. Então, estarão prontas essa segunda etapa no Apocalipse 19, do 11 ao 21, e do 20 ao 21, que será na volta de Jesus para Israel. Então, essa segunda etapa aí dessas pessoas, dessa humanidade, será a nação de Israel, o remanescente lá que vai se arrepender e vai se converter, e na volta de Jesus para governar o mundo, então eles, estarão prontos. E esta conclusão desta humanidade será no final do governo de Jesus nesta terra. Então, esta segunda parte será terminado no governo de Jesus aqui na terra, onde todos os moradores da terra conhecerão a palavra de Deus, pois a própria palavra encarnada estará governando. Os que rejeitarem a palavra que é Jesus serão lançados no lago de fogo, serão lançados no inferno. Estas pessoas que rejeitarem Jesus já têm destino pronto, que é o lago de fogo, né? Então, isto vai acontecer no Apocalipse 20, do 8 ao 9, o versículo 15. Então, aí é a conclusão desta nova humanidade. Então, a humanidade com Deus vai morar
em um novo mundo. Mas aqueles que rejeitaram serão castigados, vão receber o castigo, que será o lago de fogo. Então, nós concluímos este estudo, né? E no próximo estudo, no terceiro estudo, nós vamos ver o terceiro mundo, né? E você já tem Jesus como seu Salvador, você já tem certeza que vai subir com Cristo, você está sendo limpo, purificado pelo Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo governando a sua vida. Então, neste mundo presente, Deus Pai é Deus Filho e Deus Espírito. Por que o Deus Espírito não está em segundo lugar nessa escala aí? Porque o Deus Espírito não está governando a vida de todas as pessoas. É o Deus Filho quem veio para morrer, para poder dar oportunidade para aqueles que estão neste mundo caído do pecado se arrependerem e virem para Ele. Então, só esses que se arrependerem e virem para Jesus, então o Espírito vai para morar na vida deles e passa a governar. Por isso, mudou, né, a escala. O Deus Pai está, o Deus Pai que é o todo, né? Aí vem o Deus Filho e o Deus Espírito. No primeiro mundo era o Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. No segundo mundo, que é o mundo caído, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, se você ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, receba agora e faça faça do reino de Deus, Pai, passe, né? Deste mundo caído para o mundo futuro, para o novo mundo, o mundo que será parecido com o primeiro mundo, o mundo do passado. Então, espero que vocês possam ter entendido, que o Senhor nos abençoe, que possamos estar deixando o Espírito de Deus nos santificar, nos purificar, nos moldar a Ele, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E Jesus está nos purificando na pessoa do Espírito Santo. Se você quer receber Jesus, ore comigo. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, eu estou aqui arrependido dos meus pecados. Eu entendi esse estudo. Eu quero o Senhor como meu Salvador, o único e suficiente Salvador. Eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu quero que o Senhor lave os meus pecados. Eu peço que o Senhor mande o seu Espírito morar na minha vida. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu lhe aceito. Obrigado por ter morrido na cruz para me salvar. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para frente, né, para outras pessoas. E dê o seu bonzinho. Vá lá no YouTube, se inscreva. Compartilhe. Bote o seu likezinho, né, para que este vídeo possa ir para mais pessoas. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo, até sábado.